Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Prabhupada Ki Jai Nitai Goura Premanande Hari Bo Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Vamos lá, bom dia, sexta-feira, dia 12 de junho de 2026, cá estou eu para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Entramos no quarto canto, capítulo 1, intitulado Árvore Genealógica das Filhas de Manu. E eu vou ler o verso número 3. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, Anara, Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas. Reverências também a Srila Prabhupada, o compilador dos Vedas, aliás, o propagador dos Vedas. Vyasadeva, o compilador, e Prabhupada, o propagador. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos. Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia Marcelo.
Harinama Dama também entrou. Temos aqui pelo nosso Face. Eu não sei se os comentários estão ativados, né? Mas aqui ainda não apareceu ninguém no Facebook, curiosamente. Normalmente é o canal onde primeiramente se manifestam a nossa audiência. Thaís Tostes, Defesa Animal, muito bom, que legal. E a Gisela Francisca também aqui presente. Hare Krishna, bom dia, Haribol. Cantemos as glórias do Senhor Hari. Olha só, hoje vamos ter aqui um tema bem polêmico, tá? Vocês, almas espirituais, corporificadas em formas femininas, não se espantem, não se assustem, porque vamos aqui tecer comentários, tá? Prabhupada faz, assim, tece seus comentários no significado baseado no conceito biológico de existência. E para aqueles desavisados, né, pessoas que não estão assim devidamente situadas num panorama filosófico bem fundamentado, pode não entender, né? Uma leitura sem uma orientação de um significado, de alguns versos do Srimad Bhagavata, mesmo da Bhagavad Gita, podem gerar mais compreensões, tá? Mas vamos lá, vamos nessa direção. Esse é o verso 3 do quarto canto, capítulo 1. Já falei, né? Árvore genealógica das filhas de Manu. E eu vou ler aqui o Shloka então, tá bom? Opa, Madana Mohana Das, Márcio Claro, reverências, bem-vindo. Glórias a Srila Prabhupada, obrigado por sua presença, tá? Já começou a se manifestar aqui o pessoal também pelo Facebook. Então estamos com as duas mídias funcionando, Facebook e Instagram, ok? Da ISKCON Rio de Janeiro. O verso 3 desse quarto canto, capítulo 1, ele fala o seguinte: Prajapati Sabhagavam Ruchishtasyan Ajijana Mituram Brahmavachasui Paramena Samadina. Prajapati, alguém que é encarregado de gerar filhos. Saha, ele. Bhagavan, o muito opulento. Ruchihi, o grande sábio Ruchi. Tasyam, nela. Adi-janat, deu à luz. Mitunan, casal. Brahma Varchasui, espiritualmente muito poderoso. Paramena, com grande força. Samadina, em transe. Vamos à tradução, depois o significado. Bhaktivedanta, né? Significado dado por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que Jai, glórias a Srila Prabhupada. Tradução. Ruchi, que era muito poderoso em suas qualificações brahmínicas e fora nomeado um dos progenitores das entidades vivas, gerou um filho e uma filha com sua esposa Akuti. Significado. Eu vou fazer o seguinte, tá? O significado de Prabhupada não é nem tão grande, mas ele traz vários contextos filosóficos importantes. Então, eu vou comentar ao longo da leitura do significado. E, claro, oportunizando a vocês também, como sempre eu menciono, a importância de que vocês tragam suas reflexões, suas percepções, suas experiências, de modo que a gente possa ampliar ao máximo nosso campo de percepção acerca dos temas que serão aqui abordados. É um ganha-ganha, né? Uma relação ganha-ganha. Eu estou aqui como um facilitador, leio, vou fazer, obviamente, comentários também, mas pedindo que vocês tragam suas percepções. Isso é muito importante para ter essa via de mão dupla bem alicerçada, tá bom? Então eu vou aqui oferecer minhas orações, pedindo
a Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, a todos os seus agentes, aos gurus, mestres espirituais, aos devotos, vocês aqui presentes, bênçãos para que eu possa também discorrer de maneira apropriada, conectado com o princípio do Guru Parampara. Om Agyananti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos. Com a sorte do conhecimento, ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Shirupa Sanatana Bhattara Gunata Siddhiva Gopala Bhattadasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Pattarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada. Vou repetir o verso 3 desse quarto canto, capítulo 1. Prajapati Sabhagavan Ruchishtasyan Ajijanat Mitunan Brahma Varchasvi Paramena Samadhina. Tradução: Ruchi, que era muito poderoso em suas qualificações brahmínicas e fora nomeado um dos progenitores das entidades vivas, gerou um filho e uma filha com sua esposa Akuti. Então vamos lá agora ao significado de Prabhupada. Preparem-se, apertem os cintos e vamos entrar nessa viagem do significado Bhaktivedanta de Swami Prabhupada. A expressão Brahma Varchasvi é muito significativa. Ruchi era um brahmana e ele executava os deveres brahmínicos muito rigidamente. Como se afirma no Bhagavad Gita, as qualificações brahmínicas são controle dos sentidos, controle da mente, limpeza externa e interna, desenvolvimento de conhecimento espiritual e material, simplicidade, veracidade, fé na Suprema Personalidade de Deus, etc. Aqui Prabhupada cita aquele verso, né? Samodamas tapashocham Kshantir Arjavan Evacha Gyana Vigyana Astikyan Brahma Karma Swabhava Jam. Bhagavad Gita. Deixa eu pegar aqui esse verso. É fazer a referência, né? É o 18, capítulo 18, verso 42. 18, 42. Esse verso é importante, porque ele fala, né, sobre... Aliás, todo devoto brahmana, que recebeu a segunda iniciação brahmânica, deveria, meu querido Sanatana Dharma aqui presente, sempre com essas estrelinhas lindas, né? Suas mensagens sempre muito positivas e, assim, cheio de amor. Obrigado por sua presença. Temos um verso aqui, um significado Prabhupada com uma polêmica. Então, por favor, permaneça e traga também suas percepções e reflexões, assim como Sérgio Azevedo, que também entrou aqui agora, Ademas Alves, João Salvador. Bom dia, meu querido irmão Ademas. Bem-vindo. Vamos lá, que esse significado de Prabhupada ele é bastante elucidativo, tá? Mas então, indo lá no verso, né? Samodamas tapashocham Shantir Arjavan Evacha Gyana Vigyana Astikyan Brahma Karma Swabhava Jam, né? Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Imagine, né? Um devoto que recebeu a segunda iniciação, ele tem que conhecer esse verso. E tem que se trabalhar internamente para obtenção
desenvolvimento dessas qualidades, tá? Obviamente, Prabhupada, ele foi tão assim estratégico, misericordioso, compassivo, que ele deu iniciação para todos nós, né? Assim, para todos nós que eu me refiro, eu não sou um discípulo direto de Srila Prabhupada, obviamente, mas me sinto seu discípulo na medida em que ele é o Jagadguru, né? Tenho essa grande referência de Prabhupada. Então ele disponibilizou as iniciações espirituais para nós, almas, que recebemos um corpo aqui no Ocidente, o Ocidente que representa assim a cultura materialista, bastante exacerbada, em que o culto a Deus ele se dá de uma forma muito superficial, até como inversão de relação, né? Dentro do conceito de Deus me dá, Deus me dê isso, Deus me dá aquilo, Deus me proteja, bem distante do clamor, Deus, deixa eu te servir, por favor, né? Bem diferente. Eu sou uma parte integrante, parte e parcela integrante sua, meu Senhor Supremo, então, por favor, permita-me que eu sirva amorosamente. Esse é o clamor do Mahamantra Hare Krishna, né? Esse pedido a Deus, a gente fica ali meditando nesse humor de clamor a Deus de que Ele nos permita servi-lo, né? Botando a carroça no lugar certo, né? Não botar a carroça na frente dos bois, né? Mas Prabhupada, ele deu iniciação brahmânica, ele inclusive deu iniciação de sannyasa para devotos. Isso tudo visando o quê? A propagação do culto de Bhakti, do Bhagavata Dharma, todo o conhecimento espiritual que ele veio trazer, esse grande legado que Prabhupada trouxe. E que traz alguns temas polêmicos algumas vezes, como teremos um tema polêmico aqui a ser observado hoje, mas que com elevação da consciência, com a inteligência, com Buddhi Yoga, inteligência espiritual, a gente consegue entender as coisas saindo de dentro da caixa, né? A gente tem que sair de dentro da caixa e da nossa identificação com o invólucro, com a nossa condição humana, biológica. Nos entender como almas espirituais. Essa é uma recomendação muito clara do Bhagavad Gita, né? Krishna lhe fala, né, que aquele que não se desvia em circunstância alguma, que é fixo ali no seu objetivo, né, manchayo vyabhicharena, e que ele está servindo, né, amorosamente, bhakti yogena sevate, em atitude de serviço, sagurança matityatam, ele transcende de imediato a influência dos gunas, dos modos da natureza material, e Brahma Bhuyaya Kalpate, ele alcança então a condição de Brahma Bhuyaya Kalpate, de alma espiritual, ele se entende como alma espiritual, ele sai do conceito corpóreo, né? Isso é muito importante, né? Entender o Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam. Olá, Elias Pereira, seja muito bem-vindo. Sem essa nutrição de Buddhi Yoga, fica muito difícil, porque a gente enxerga as coisas sob a ótica mundana, né? E aí não funciona. Qual é o primeiro preceito da jornada transcendental, da jornada espiritual? Ishavatara Hare Krishna, seu servo aqui, Mahaprabhu. Obrigado por sua presença, reverências, tá? Então, qual é o primeiro passo na compreensão espiritual? Que não somos os corpos materiais que estamos habitando, né? Esse é o primeiro passo. Pá! Não sou esse corpo. Então, na jornada espiritual, esse verso que eu mencionei, Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityatam Brahma Bhuyaya Kalpate, significa exatamente o que? Você alcançar a percepção de que eu sou uma alma espiritual, né? Isso é fundamental. Senão a gente se mantém dentro da caixa.
identificado com a condição humana, biológica, fisiológica, psicológica, e age dentro dessa perspectiva equivocada. Inclusive, estaremos nos relacionando com Deus nessa perspectiva. E é por isso que as religiões mundanas, elas estão pregando aí, por isso que Bhagavad Gita fala, né? O que é, em Kali Yuga, o que é religião não é realmente religião, e o que não é religião, entendeu? Tá tudo invertido. Porque as pessoas têm a orientação exatamente de que somos seres aqui desse mundo, biológicos, essa é a nossa condição. Não se entende muito bem o conceito da alma, né? Se entende até assim que eu sou esse corpo que tem uma alma, ou seja, que tem algo mais etéreo, e não entende que, na verdade, a equação é inversa. Eu sou uma alma que estou corporificado. Uma diferença enorme nessa percepção. Então, identificado com a sua condição humana, nesse mundo, aí a pessoa vai para a igreja e fica pedindo para Deus tudo para suprir as demandas do corpo. Meramente. Sem ter um desenvolvimento espiritual real. Na jornada espiritual, para se transcender os gunas, a influência dos gunas, que são as amarras. Guna quer dizer cordas. Se refere à nossa condição aqui, onde somos controlados pelos modos da natureza material. Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna. Como que marionetes que estão sendo controlados. Né? Os gunas nos impingem uma dinâmica existencial muito focada na condição biológica. Jayat Marama Dasa, bem-vindo. Também Clá Macedo, bom dia, muito bem-vinda. Então, voltando aqui ao ponto, então a gente tem que realmente investir na compreensão filosófica da nossa real identidade como almas espirituais. Para que a gente saia desse ranço que, inclusive, nos divide. Não somente dentro da sociedade secular, como perante Deus, né? Quando, na verdade, existe uma paternidade em comum entre todos nós. Não somos esses corpos. E, portanto, somos irmãos espirituais perante Deus. E, portanto, devemos desenvolver o quê? Muita empatia, muito amor nos relacionamentos. Em qualquer esfera de relacionamento. Uma vez que nos entendemos como almas, partes e parcelas integrantes de Deus. Essa condição de irmãos, né? Independentemente da condição biológica, o que se aplica inclusive em relação aos outros seres viventes desse plano de existência no qual nós nos encontramos, não é verdade? Então esse é o primeiro ponto. E aqui, sim, voltando agora, eu me estendi um pouco nessa questão do desenvolvimento de qualidades bramínicas ou bramânicas, né? E que aqui o verso menciona que Ruti, ele era muito, assim, hábil, muito qualificado como Brahmana. Então, seguia os princípios bramínicos rigidamente. Há muitas qualidades que indicam uma personalidade bramínica, e compreende-se que Ruti seguia todos os princípios bramínicos rigidamente. Portanto, ele é especificamente mencionado como Brahma Varchashvi. Quem nasce de pai Brahmana, mas não age como Brahmana, é chamado, na linguagem védica, de Brahma Bandhu. E calcula-se que ele está no nível dos Shudras. E agora que vem um ponto que você que está na forma feminina, calma aí, não se espante,
Não, não se oriente pela ideologia mundana, tá? Calma, vamos explicar esse ponto. Condição de cada alma corporificada nesse mundo. Prabhupada fala Shudras e mulheres. Assim, no Bhagavata, encontramos que o Mahabharata foi especificamente compilado por Vyasadeva para Tri Shudra Brahma Bando. Antes que alguém possa, assim, nossa, que misoginia, como assim? Como eu mencionei antes, né? Elevar a consciência, entender a nossa condição como almas espirituais e entender a nossa condição também biológica. A filosofia espiritual, ela permite a compreensão da nossa condição integral do ser. A gente vai entender que, primeiro, o corpo físico, ele é constituído de terra, água, fogo, ar, éter. 5 elementos grosseiros. Depois, ele vai explicar que existem elementos sutis, como mente, inteligência e ego falso. Tá? Bom, os elementos grosseiros é bem simples de entender, né? Terra, água, fogo, ar e éter é tudo que constitui o que está nesse mundo aqui, inclusive os nossos corpos físicos, eles contêm esses 5 elementos grosseiros. Isso é a estrutura do invólucro, do nosso corpo físico. Porém, junto com a estrutura integral do ser, junto com esse corpo físico, a alma está presente, não é isso? Só que essa alma ela tem umas ferramentas que são, assim, complexas e que ela precisa se socorrer dessas ferramentas para se entender como alma. Ferramentas são essas, esses componentes sutis desse ser integral corporificado nesse mundo, uma alma corporificada nesse mundo. Mente, inteligência, ego falso. A mente central dos sentidos está diretamente ligada às funções sensoriais, à percepção e à sensação que se obtém através do contato dos nossos sentidos, visão, tato, paladar, olfato, audição, com os objetos dos sentidos. Né? O que são os objetos dos sentidos? Tudo que está aí nesse mundo afora. Belas paisagens, sons, diferentes tipos de som, músicas, inclusive, né? E texturas agradáveis de se tocar, alimentos saborosos para se degustar. Então esses são os objetos dos sentidos, tudo que está aí nesse mundão afora, né? E os nossos sentidos, eles vão querer o quê? Prazer. Aliás, a nossa mente, ela vai querer o quê? Explorar o prazer dos sentidos. Essa é a tendência, essa é exatamente a condição da alma condicionada. Ela está condicionada a quê? A um estilo de vida corporificado, no qual ela está identificada com o invólucro, com a condição biológica. E ela vai viver atrás do quê? Da gratificação dos sentidos. E cujo alocador de todas essas sensações chama-se mente, ou central dos sentidos. Esse é um componente sutil. Depois o outro é a inteligência. A inteligência é uma ferramenta importantíssima. Porém, se ela não estiver devidamente orientada, qual é a tendência dessa inteligência? Ela se curvar aos desejos da mente. Porque a mente é muito forte e poderosa. Ela está no comando para uma alma condicionada, iludindo-nos e fazendo a gente estar identificado com essa condição biológica e, claro, orientado por um sistema absolutamente desorientado, uma sociedade esquizofrênica que está dizendo que você vai ser feliz baseado na gama de prazer que você vai obter nesse mundo. Prazer o quê? Sensorial. Essa é a propaganda do mundo. Então a mente ela está muito fortalecida e a inteligência fica abaixo. Apesar dela ser superior à mente, ela está mal orientada.
e ela então fica a serviço da mente. Ao invés de se nutrir, elevar-se e exercer o controle da mente dentro daquele conceito yamas e niyamas do sistema óctuplo de yoga, por exemplo, que menciona, né? Aceitar aquilo que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Aquilo que é favorável, aceitar o que é, aliás, aceitar o que é favorável para quê? Rejeitar o que é desfavorável para quê? Para o desenvolvimento espiritual. Para isso. Isso também é explicado no Upadeshamrita de Rupa Goswami, que é o néctar da instrução, que fala que na vida espiritual nós devemos exatamente isso, aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável para o nosso progresso espiritual, para que a gente possa alavancar, a gente possa, assim, progredir na nossa compreensão da nossa natureza como alma espiritual, para atingir aquele Brahma, Bhuyaya, Kalpate, que eu mencionei daquele verso da Bhagavad Gita, né? Então essa ferramenta é poderosa, importante, então temos que nutrir a Buddha Yoga, né? Krishna fala no capítulo 10 da Bhagavad Gita, verso número 10, Teshan Satata Dyuktanam Bhajatan Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Jaramanu Payantite. Esse verso ele fala exatamente sobre o que. Ana Luísa Oliveira, bem-vinda também a eu, Márcia Santos, e o Bhakti Center ISKCON MTY. Um Bhakti Center aqui presente também, todos bem-vindos. Então, aqui o Ishavatara, Kaler Shudra Nideraja, nesta era todo mundo é Shudra. Nós podemos nos purificar e nos qualificar através do processo de Harinama Sankirtana, seguindo as informações de Sadhu, Shastra e Guru. Hare Krishna, muito obrigado, Ishavatara, por trazer já essa grande contribuição. Verdade, é por aí mesmo, né? Então, elevar a consciência, elevar a inteligência. Buddha Yoga, eu mencionei o verso 10 do capítulo 10, verso 10 da Bhagavad Gita, né? Teshan Satata Dyuktanam, aqueles que estão ali na luta, se alinha com o Manchayovi Abhicharena, Bhakti Yogena Sevate, aquele que não se perde, que está ali empreendendo esforços na jornada espiritual e não cai em circunstância alguma, né? É a mesma referência, né? Então, Teshan Satata Yuktanam, Bhajatan Priti Purvakam, aquele que está servindo-me em amor estático, né? Dadami Buddhi Yogantam, eu dou inteligência, Janamano Payantite, pela qual ele vai chegar a mim. Então é Krishna que dá inteligência. Ele que vai poder nos nutrir, entendeu? Mediante a nossa atitude favorável em relação a ele, a Deus. E aí é o clamor do Mahamantra Hare Krishna, né? Ó Senhor todo atrativo, ó Senhor todo prazeroso, ó energia do Senhor, por favor, ocupe-me em seu serviço. Esse é o clamor do Mahamantra. A gente pedir a Deus que a gente consiga se situar dentro da plataforma de Brahma Bhuta, espiritual, compreendendo que a nossa meta, a nossa função é servir a Deus amorosamente, que aí o resto deixa por conta dele, que ele é nosso bem-querente, nosso melhor amigo. Ele vai cuidar da gente, em todos os aspectos, né? Inclusive no material, né? Então a gente não precisa ficar pedindo nada para Deus, invertendo o posicionamento, entendeu? Sabe? E aí sim, aí a inteligência, uma vez, a inteligência devidamente situada, mente, calma aí, a mente propondo, né, cheia de artimanhas para a gente ir lá perseguir os prazeres sensoriais. Não, isso aqui não é lei, não, isso aqui não dá para mim não quero isso não. Isso não é bom para mim, para eu, alma espiritual, né? E aí o último elemento, ego falso. O ego falso, ele é uma ferramenta também. Ele é aquilo que é o grande entrave para... E ele é mais sutil do que a inteligência. Esse conceito ali de que nos identifica com a condição biológica,
entendeu? Mas com uma inteligência devidamente nutrida, com Buda Yoga, a gente bota o ego no lugar certo, entendeu? A gente vai transformar. Antes, aquele ego totalmente voltado para farinha pouca, meu pirão primeiro, aquela conduta egoísta, aquela conduta de que eu e meu, aham, cara, aham, mameti, aham, mameti. Arrancar é o ego falso, e aham, mameti é eu e meu. Tudo para mim, esse mundo é para eu desfrutar. Esse mundo ele foi criado onde eu sou o centro e eu quero desfrutar de tudo ao máximo possível, entendeu? Essa consciência degenerada, né? Equivocada, degenerada talvez seja um pouco pesado, porque acaba que todos nós estamos lutando para sair dessa condição, não é verdade? Né? Mas é isso, é iluminar, né? A luz do conhecimento vem o quê? Para nutrir a inteligência, e aí a gente vai entender, não, eu sou uma alma. Aí você já migrou. Você sai da condição do ego falso, agindo como um ser biológico, que quer prazeres sensoriais, que se coloca como o mais importante ser, a última bolacha do pacote, né? Ou que te joga para uma condição inversa também, porque essa balança do mundo material, essa dualidade, né? Eu não sou nada, e não tem autoestima, e fica em depressão. Tudo também por uma identificação falsa com a condição biológica. Eu sou um pobre coitado, eu não consigo nada, eu sou um coitadinho. E aí, puf, também ego falso. Também te joga para outra condição mais... Porque quando o ego falso ainda te faz viver, né? Ele pelo menos está... Você está equivocado, mas você está sobrevivendo dentro da condição humana, né? Porque depressão é muito perigoso, né? Depressão é um grande mal, né? Uma autoestima muito baixa que joga a pessoa para uma condição depressiva é um perigo para a alma, né? Fica ali num limbo, né? Então o ego tem essa coisa de pelo menos a pessoa ter um orgulho próprio e ela buscar um lugar ao sol ainda que nesse mundo material, ok, entendeu? Para que ela possa em algum momento, ela sobrevive, ela age, claro, obviamente, sobrevivendo de maneira pelo menos lícita, né? Porque também tem uma outra condição, né, da pessoa que usa, enfim, uma inteligência mal orientada para sustentar um ego falso por meios ilícitos, entendeu? Uau! Bom, lei do karma está aí para isso, né? É a lei que predomina nesse mundo. Mas sim, mas voltando ao ponto. Tudo isso que eu estou falando é para adentrar nesse tópico em que Prabhupada menciona Shudras e mulheres, né? Então, Prabhupada, primeiro entenda uma coisa. Prabhupada, ele foi assim um vanguardista em quebrar paradigmas orientais da cultura monástica, né? Nas civilizações seculares, os monastérios eles nunca foram local para mulheres, entendeu? Porque entende-se a condição biológica da alma numa forma masculina e a alma numa forma feminina, cada um com as suas potencialidades. E a alma que está numa forma feminina, ela é dotada de potencialidades absurdas, entendeu? Entre uma delas, a capacidade de gerar filhos, na verdade. Né? A gestação, toda a alma vem a esse mundo. Outro dia quem falou isso, se eu não me engano, não sei se foi o Jasui Das, que acho que hoje não está aqui. Opa, Bhagavan, Hare Krishna! Bem-vindo! Ele menciona, se referindo ao falso ego, né? Ao ego falso, é tudo aquilo que achamos que somos. Este inimigo que julga, culpa e julga mesmo que na mente. Este ser que quer se defender, não levar desaforo para casa, eu e meu. Gardino, Márcia Gardino, bem-vinda também. Muito obrigado, Bhagavan, Nishinra Bhagavan, Dasa. Muito obrigado por sua presença e por seu comentário aqui. Sempre agrega muito, pessoal. Vamos comentar que isso daí é o que traz elucidações para esse nosso debate aqui, né? Então, voltando ao ponto.
As civilizações orientais, que têm tradição forte na cultura monástica, essa cultura monástica ela sempre foi direcionada para as almas corporificadas em corpos masculinos, entendeu? Devido à sua natureza, à sua condição biológica, fisiológica, psicológica, entendeu? Esse é o ponto. Por exemplo, dentro da Bíblia, se diz que o homem é o provedor do lar e a mulher é aquela que orienta o lar. Ela é aquele porto seguro do lar. Isso dentro de um conceito, gente. Nada impede, obviamente, que as mulheres, as almas corporificadas em formas femininas, adentrem em todos os setores da sociedade como estão adentrando. Tá? É um fato. Tá? Devido às suas capacidades intelectuais, devido ao seu desenvolvimento, a sociedade ela está numa toada que é bem diferente hoje em dia, não é isso? Mas a gente também deve entender que isso também traz muitos desequilíbrios dentro do corpo social e mesmo dentro da dinâmica de vida de mulheres saudáveis, né? Eu estava vendo uma postagem no Instagram falando sobre a condição da mulher hoje, como ela também é uma empreendedora no ramo como captadora de recursos, né? Como captador, diferente do conceito bíblico, né, de que o homem é o provedor e a mulher é a orientadora do lar, né? Então, as mulheres hoje elas estão adentrando em todos os setores e têm capacidade para isso, porque são almas. Lembremos da condição nossa verdadeira, nossa identidade real. Somos almas espirituais e nós podemos transcender, sim, as influências biológicas, fisiológicas e psicológicas, claro, né? E voltando ao que Prabhupada fez, Prabhupada, ele aqui no Ocidente, o que ele fez? Ele quebrou esse paradigma secular das culturas orientais e abriu as portas dos templos para as almas corporificadas em formas femininas. E deu a elas, as mulheres, o quê? A iniciação brahmânica, por exemplo. A condição de sentarem numa asana, numa vyasa asana, e pregar as escrituras, entendeu? E só Prabhupada fez isso, gente. Então Prabhupada, quando ele menciona aqui essa condição, porque de inferiorização, digamos assim, é dentro do ponto de vista biológico, tá? E dentro do ponto de vista biológico, a gente tem que entender que as condições das almas, masculina e feminina, nessas corporificações, elas são distintas, entendeu? Por exemplo, a ossatura de um homem, ela é mais forte do que de uma mulher. As fibras musculares, salvo engano, são 3 vezes mais fortes de um homem do que de uma mulher. Isso diminui a condição da mulher? De maneira nenhuma, porque, por exemplo, a mulher ela é dotada de potencialidades absurdamente importantes. No campo psicológico, por exemplo, a mulher ela tem mais progesterona, o homem tem mais testosterona, que é o que dá a ele essa masculinidade e essa força física, sobretudo, maior do que a da mulher, entendeu? Mas a progesterona é um outro tipo de componente que faz com que a mulher seja muito mais o quê? Acolhedora, muito mais paciente. São qualidades ímpares, entendeu? Sabe? Que dão empoderamento a essa alma nessa condição. Alexandre Lima. Bom dia, Mahaprabhu Kripa. Bom dia, Alexandre. Quebra casca ego, envolve Budi. Outra boa ferramenta sempre foi gosto superior. Smaran, Pada Seva, aqueles 9 itens, acaba em adoração. Disso tem experiência.
Entendi. Para a gente quebrar a casca do ego falso, né? Além de Buddha, né, de nutrir a inteligência, outra boa ferramenta sempre foi o gosto superior, né? E a lembrança de Krishna. Aí ele menciona aqui os 9 processos de Bhakti, né? Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Que é ouvir sobre Deus. Sobre Deus, ouvir sobre a sua Nama, Rupa, Guna e Lila. O nome de Deus, a forma de Deus, as qualidades de Deus e os passatempos de Deus. Isso aí é poderoso, né? Então, Shravana, ouvir sobre os tópicos transcendentais da suprema personalidade de Deus e dos seus devotos puros. Anabela, Hare Krishna. Sinfonia dos Elementais, Assunção Oliveira, a turma toda aqui entrando, que bom. Muito legal, tá? Uma participação interessante, pessoal aqui do Face, pessoal do Insta também, por favor, tragam comentários, é legal. A gente, assim, expandir bastante o ponto de vista nesses tópicos aqui, que são, assim, um pouco polêmicos, né? Mas então, voltando ao ponto, eu estava na questão da condição biológica de uma alma numa forma masculina, a condição biológica de uma alma biológica, fisiológica, psicológica, tá? Uma forma feminina. Então, o homem, a forma masculina, ela é mais forte fisicamente, entendeu? E tem suas capacitações intelectuais que a mulher também pode desenvolver, né? Hoje em dia a gente tem vários exemplos de almas que estão em corpos femininos. Recentemente, uma estudiosa, uma médica, cientista, está desenvolvendo a polimianina. Não é isso? Uma substância que regenera os tecidos da coluna vertebral, entendeu? Da medula óssea. Permitindo, isso está em estudos avançados, que uma pessoa que sofreu um acidente grave, lesionou a sua medula, ela possa recobrar a sua capacidade física, né? Entendeu? Os movimentos enfim. Então a gente tem, claro, aí no curso da história, grandes exemplos de grandes almas corporificadas em formas femininas que tiveram grande notoriedade por feitos incríveis, entendeu? Mas, em regra, o homem, ele é aquele que é o ser mais forte. Por isso a Bíblia fala que o homem é o provedor, é ele que vai correr atrás dos recursos para manter a família. E a mulher, em razão da sua condição fisiológica, psicológica, biológica, ela tem ali como prerrogativa, assim, primordial, ser a orientadora do lar. Mas não significa que ela deva necessariamente ficar limitada a isso. Hoje o mundo, ele abriu as portas para todos, entendeu? Indiscriminadamente, né? Mas o grande desafio nessa equação toda não é exatamente isso, a mulher se igualar ao homem, não é esse o ponto. O ponto é nós nos entendermos como almas espirituais e alçarmos a condição de Brahma, Bhuta, Prasanna, Atma, entendeu? Nos estabelecemos na condição de almas espirituais, nos entendermos assim, reconhecemos as nossas potencialidades e sabermos trabalhar elas de forma proativa para o prazer de Deus, entendeu? Esse é o ponto. Então, eu falava de Prabhupada como aquele que quebrou paradigmas da cultura oriental e deu às almas corporificadas em formas femininas a condição de brahmanes, né? Que cantam o Gayatri Mantra, que adoram a deidade no altar, que ministram palestras e cursos sobre Bhakti Yoga, né? Então, esse é o ponto. Então, é diferente. Prabhupada, ele nunca enxergou uma pessoa com base no seu conceito biológico. Ele sempre enxergou almas espirituais. Tanto assim que ele quebrou esse paradigma oriental e deu às mulheres a condição de devotas igual aos homens.
Porque todos somos almas, entendeu? Esse é o ponto. Então, Prabhupada, quando ele refere essa condição biológica e faz alguma comparação, ele está falando da condição mundana. Em maneira nenhuma ele está falando da condição de almas, entendeu? Porque ele sempre enxergou todos nós como almas. Beleza? Então, aí uma outra coisa que também contextualiza essa condição, essa diferenciação da condição de homens e mulheres, né? É um fato. Por exemplo, mesmo aqui dentro de casa, né, eu com a minha família, a minha mulher ela é muito mais, em vários aspectos, não que eu não seja acolhedor, tá? Eu não estou me defendendo não, mas a minha mulher ela está muito mais ali, ela tem uma condição psicológica muito mais hábil para lidar com as complexidades dos nossos filhos, entendeu? Em alguns momentos, porque eu estou ali focado no trabalho e na busca pelos recursos e tudo mais, talvez eu não tenha tanta habilidade como ela tem. Isso não me diminui, é a minha condição na qual eu estou tentando me entender, tentando me desenvolver e me melhorar como ser, né? Então, mas onde que eu quero chegar? Que nas competições, por exemplo, esportivas, de um tempo para cá, houve o quê? O ingresso de transexuais em competições femininas. E qual foi o resultado disso? Na natação, nas corridas de resistência ou de curta distância, em qualquer que seja a modalidade, o que se viu foi uma proeminência dos transexuais, ou seja, seres biologicamente masculinos que fizeram a transição de sexo e que foram competir na classe feminina. Então, eles sempre ganhavam as competições. Isso está em debate, inclusive, dentro do Comitê Olímpico, e parece que agora já não tem mais autorização de que transexuais possam competir. Por quê? Porque é uma condição diferenciada sob o ponto de vista físico, fisiológico, entendeu? Não é justo que um ser que tem porque a transição, ela ocorre, a pessoa que submete a esse tipo de processo, ela tem lá o seu DNA, os seus genes, né? Os seus genes ainda dentro da sua constituição natural, né? A ossatura mais forte, a musculatura mais desenvolvida, tudo isso. Então, por isso, ocorria essa desigualdade, entendeu? Marcelo Magalhães, hoje mesmo já ouvi de uma mulher, queria ver você aguentar um dia só de cólica menstrual para ver como é ser mulher. Marcelo, muito bom ponto. As mulheres, elas são muito mais solidárias, almas corporificadas em formas femininas, né? Vamos corrigir aqui para isso ficar bem pontuado, né? Elas são muito mais, em regra, tudo é uma regra, né, gente? E regras também têm suas exceções, mas em regra, as almas corporificadas em formas femininas são mais amorosas, mais acolhedoras, mais pacientes, suportam muito mais as adversidades da vida, entendeu? E elas têm o grande empoderamento de gerar todos os seres que vêm para esse mundo. É de um ventre materno que todos nós viemos para esse mundo, entendeu? Então, a dor do parto, o processo da gestação, entendeu? Então, isso é um grande empoderamento dessa alma, entendeu? Na qual ela é submetida. Agora, entenda, gente, depois você vai sair desse mundo e de repente vai nascer numa forma masculina e ponto. Nada disso nos define. O que vai nos definir é a nossa condição de almas espirituais eternas, partes e parcelas integrantes de Krishna, servos amorosos de Deus. É isso que a gente tem que cultivar realmente, tá bom? É interessante, agora me lembrei que ninguém se ofende quando alguém fala assim: eu prefiro cachorro do que gente.
Tem pessoas que falam assim, né? Obviamente, os relacionamentos na esfera humana, eles são de muito mais complexidade, não é verdade? Porque nós, almas na forma humana, temos mais complexidade, temos mais potencialidades, temos o livre-arbítrio e, naturalmente, somos seres mais complexos, entendeu? Um animal, um cachorro, por exemplo, ele vive ali pelo instinto. Então, é muito fácil lidar com o cachorro. Você dá comida para ele, você faz um carinho, leva ele para passear, pronto, a vida dele está resolvida. Se ele tem alimento, tem um lar, tem um abrigo e tem o divertimento dele, tá tudo certo, não tem problema. É muito fácil lidar com uma alma que está numa forma animal, como de um cão. Então, por isso as pessoas falam isso, né? Eu prefiro cachorro do que gente, entendeu? Mas ninguém se ofende por isso, não é verdade? Né? E poderia ser uma ofensa à raça humana. Como assim está dizendo que prefere o cachorro do que eu que sou um humano? Então você prefere ao cão do que a mim? Não, gente, vamos elevar a consciência, Buda e Yoga, e nos entender como almas e saber lidar com todas desses diferentes pontos de vista, né? Então vamos lá. Stri significa mulheres, Shudra significa classe inferior da sociedade humana civilizada, e Brahma, bando, refere-se a pessoas que nascem em famílias de brahmanas, mas que não seguem as regras e regulações cuidadosamente. Todos estes membros destas três classes são chamados de menos inteligentes. Eles não têm acesso ao estudo dos Vedas, que se destinam especificamente a pessoas que tenham adquirido as qualificações bramínicas. Esta restrição baseia-se não em alguma distinção sectária, mas na qualificação. E foi exatamente aí que Prabhupada abriu as portas da vida monástica, mesmo para as almas corporificadas em formas femininas. Porque ele sabia o quê? Da potencialidade da alma, independentemente do invólucro que ela está habitando circunstancialmente, temporariamente. Entendeu? Esse é o ponto. Prabhupada foi lá e quebrou esse paradigma da cultura secular monástica, entendeu? Que até hoje perdura no Oriente, entendeu? No Oriente, as mulheres, as almas corporificadas em formas femininas, elas não têm toda a gama de recursos e de, capacitações que lhes são disponibilizadas aqui no Ocidente, através da missão de Srila Prabhupada. Prabhupada abriu as portas da vida monástica para as almas corporificadas em formas femininas, enxergando exatamente o quê? Exatamente isso, que as restrições que cada um tem, baseado na condição biológica, fisiológica, psicológica, ela se transcende, entendeu? É isso, né? E ela não se baseia em uma distinção sectária, mas na qualificação, a qualificação da alma. Então é isso que Prabhupada sempre enxergou a todos como almas espirituais eternas, partes integrantes de Krishna. Então ele disponibilizou o culto de Bhakti para todos indiscriminadamente. Beleza? Então vamos lá. Não se pode compreender os textos védicos a menos que se tenha desenvolvido as qualificações bramínicas. Uma pessoa que lê esse significado de Prabhupada, alguns shlokas do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, e que não tem uma referência bramínica, não vai entender. Por quê? Porque está inebriado na condição biológica, sectária, que divide a gente em homem e mulher, em branco, negro, heterossexual, essas divisões todas que inclusive se acentuaram em Kali Yuga e que cada vez nos dividem mais, não meramente como almas, né, para a gente se entender como alma, mas como cidadãos do mundo, entendeu? Criaram-se vários nichos, vários segmentos na sociedade em que está todo mundo se digladiando, entendeu? Então vamos lá. É lamentável, portanto, que pessoas que não têm qualificações bramínicas e nunca foram treinadas por um mestre espiritual fidedigno, não obstante comentem textos védicos como o Srimad Bhagavatam e outros Puranas, pois essas pessoas não podem transmitir a verdadeira mensagem deles. Ruchi era considerado um brahmana de primeira classe, portanto aqui ele é mencionado como Brahma Varchashvi, aquele que tinha plenos poderes em força
Brahminica, Srila Prabhupada Ki Jai. Então é isso, gente. Ficou aqui a mensagem de Srila Prabhupada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu escapou algum comentário. Parará. Me estendi um pouquinho, tá? Porque é um significado que trazia um ponto que exigiu assim um aprofundamento para evitar qualquer tipo de má compreensão sobre o significado Bhaktivedanta de Prabhupada, tá bom? Então eu fico por aqui agradecendo a Elias Pereira, Hare Krishna, Ishavatar. Muito obrigado, tá? Hare Krishna, obrigado por sua participação. E a todos vocês também, Marcelo Magalhães, que migrou, né, do Instagram para o Facebook. Legal. Talvez até porque eu comentei, né, que não tem ninguém comentando ainda no Facebook. Ele veja, Marcelo, que sempre é o nosso Bhakta Parikshit, não é isso? Bhakta Parikshit, que traz perguntas relevantes. E, portanto, acho que aí ele foi pro Facebook para trazer aqui seu... Ah, ele traz aqui, como deixar de ser a última bolacha do pacote para ser o último dos servos. Boa, caramba, olha aí, tá vendo? Eu falei que ele é o Parikshit, que faz perguntas filosóficas, né? Parikshit era Maharaj Parikshit, que fez perguntas para o filho de Srila Vyasadeva, né? E o Marcelo, ele trouxe aqui uma questão bastante interessante, né? Como deixar de ser a última bolacha do pacote para ser o último dos servos? É a seguir estritamente, né, o máximo que pudermos, dentro da nossa condição, o Sadhana Bhakti, né? A disciplina de Bhakti Yoga, né? Como Alexandre Lima mencionou, né? Seguir os 9 processos de Bhakti, né? Shravana, está sempre ouvindo sobre Krishna, os tópicos transcendentais que discorrem sobre Nama, Rupa, Guna e Lila, sobre o nome de Krishna, a forma de Krishna, as qualidades de Krishna, os passatempos de Krishna. Isso é altamente purificante. Isso é um banho de detergente na nossa mente contaminada, detergente transcendental, removedor de impurezas, e a gente vai começar a falar sobre Krishna também, querer falar sobre ele, querer propagar o conhecimento sobre ele, e aí a gente vai estar sempre se lembrando dele, aí a gente vai querer servir os pés de lótus de Krishna, né? Pada Sevanam, aí Archanam, a gente vai querer adorá-lo, fazer uma adoração a Murti, a Artha Vigraha de Krishna, né? A deidade de Krishna, aí a gente, Vandanam, vai fazer se reportar as orações de Narottama Das Thakura, por exemplo, Bhaktivinoda Thakura e outros grandes Vaishnavas que fizeram belíssimos poemas, né? Glorificando Krishna, seus associados, e aí a gente vai se colocar na condição de servo, finalmente. E querer servir Dasa, né? Dasyarasa, né? E aí, finalmente, a gente vai atingir aquela plataforma em que a gente alcança Sri Krishna Karshini. A gente atrai a mente de Krishna. Uma pessoa muito devotada a Deus atrai a mente de Deus. Entendeu? Deus fala, pô, que isso? Como assim? Essa pessoa tá tão ali devotada a mim, desperta. Como, por exemplo, uma analogia muito pertinente. Às vezes tem uma pessoa que ele é o dono de uma empresa, e ele tem lá um funcionário de uma categoria lá, menos importante, digamos assim, dentro do ponto de vista intelectual, né? Um servente.
Só que é um servente extremamente comprometido, dedicado, amoroso em relação à empresa na qual ele está ali trabalhando. E aí o dono da empresa, ele começa a perceber que existe aquele funcionário extremamente dedicado. E aquilo comove, o sensibiliza, ele fala, poxa, que legal, essa pessoa está ali com grande comprometimento trabalhando para a minha empresa. Aí o dono da empresa naturalmente vai se sentir atraído por aquela pessoa. E aí vai desenvolver uma relação mais próxima. E até de repente, aquela pessoa que trabalha naquela empresa, naquela condição intelectualmente menos vantajosa, ele entra para o círculo de amizade do dono da empresa. Aí o dono da empresa vai fazer uma festividade particular e aí chama, não, vem cá, vamos participar lá comigo. Conquista o coração. Né? Então isso que acontece com aqueles que se devotam, que seguem estritamente as regras e regulações da disciplina de Bhakti Yoga. Conquista o coração de Krishna. E Krishna vai nos abrigar. Sabe, Marcelo? Ele vai nos dar abrigo. Ele vai falar, poxa... E a gente vai estar sempre se sentindo o último servo, entendeu? É isso. Mas não dá para provar o mel sem abrir o pote. Tem que abrir o pote, tem que botar a mão lá dentro, uma colher e bota na boca para sentir o gosto. Prabhupada fazia essa analogia, né? Lamber o vidro, o pote do mel por fora, você não vai sentir o gosto do mel. Né? Então, da mesma forma, a vida espiritual exige empreendimento. Exige determinação, foco, empreendimento, conduta, práticas. Não dá para oferir os resultados de vida espiritual se você não seguir o processo. O processo tem que ser seguido. E o processo está aí, Prabhupada deixou para nós, tá bom? Já, meu querido Sanatana Dharma, muito obrigado por você se fazer presente. Aceite as minhas reverências, tá? Sempre uma honra tê-lo aqui conosco, tá? Então, ficamos por aqui, tá bom, gente? Um bom final de semana para todos vocês. Shila Prabhupada aqui, Jai, Gadguru, Shila Prabhupada aqui, Jai. Quem entrou aqui por último no Instagram? Ué, puxa vida. Parece que o áudio não voltou aqui pelo Instagram. Ok, Hare Krishna, fico por aqui. Shila Prabhupada aqui, Jai. Ok, pessoal, Hare Krishna, fico por aqui, Shila Prabhupada aqui, Jai. Mandei uma mensagem ali pelo Instagram, porque o Instagram, o áudio, entrou uma ligação, no meu celular que eu estou transmitindo pelo Instagram, e acho que a ligação acabou, eu rejeitei imediatamente, mas acho que cortou o áudio do Instagram. Hare Krishna, Haribol.